Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco. É a primeira vez que falamos, depois da chegada do Ano Novo. Bom Ano Novo para si, doutora Ana Rita. Muito obrigada também para si, Dona Marta, e para os nossos ouvintes. Vamos começar por olhar, digamos assim, a paisagem da política europeia neste ano de 2022. Muitas alterações se anunciam. Muito colorida. Muito colorida. Portanto, para já, o ato eleitoral da Alemanha, que, como sabemos, e já aqui falamos, resultou num governo tripartidário que iniciou funções no início de dezembro. Seguidamente e menos visível em termos mediáticos, um governo pró-europeu na Bulgária, resultante de uma coligação parlamentar. Também na República Checa, e é importante aqui realçarmos que a República Checa vai assumir a presidência rotativa no segundo semestre deste ano, onde um primeiro-ministro foi nomeado já na segunda metade de dezembro, alguém ligado ao meio académico, portanto, completamente diferente do empresário anterior que liderava o governo checo. A França também vai para eleições. França, agora, em 2022. A França não é um Estado-membro qualquer. É um fundador? É fundador, e a França, não é? Sim. Claro, logicamente. E preside agora aos destinos rotativos da União Europeia, e com muitas iniciativas, e, enfim, e a França é, além de fundadora, uma potência económica europeia de peso, e tem aquelas ligações com a Itália, agora mais próxima da Itália do que da Alemanha, mas enfim, há ali uns eixos que não são displicentes. É um dos escrutínios decisivos, digamos, da Europa. Certamente. Neste ano. Para esta composição. Também a Hungria terá eleições, onde o nosso conhecido líder, já no poder desde 2010, tem, segundo as sondagens, uma forte oposição dos partidos em coligação, que mantêm em pé de igualdade os valores das sondagens. Portanto, veremos no que isso resulta. A Eslovénia também, com posições próximas do líder húngaro, deverá enfrentar uma oposição social-democrata, liderada por um deputado europeu, que também disputará as eleições legislativas. A própria Suécia, cuja chefe de governo tomou posse numa semana, enfim, que houve ali aquelas mudanças, terá eleições legislativas no final deste verão, portanto, voltará então às urnas também. E possivelmente para continuidade, mas logo veremos. Portugal, claro, também terá Portugal eleições também, legislativas este mês, como nós sabemos. Além disso, os Países Baixos, onde depois de 10 meses o governo, esta semana, finalmente entrou em funções. Enfim, acho que é um cenário... Muitas mudanças. Com muitas mudanças. Tem implicações depois na política. São chefes de Estado, no caso da França, e de governo, nos outros que nós citamos, que constituem e são membros do Conselho Europeu. O Conselho Europeu, esse que este ano tem decisões importantíssimas a serem tomadas, desde logo as alterações das regras orçamentais, que penso que falaremos hoje, do PEC, também a nova política industrial europeia, a política de defesa, enfim, digamos que são decisões-chave para uma reorientação política europeia e que com novos protagonistas durante este ano. Pode haver novidades, então, ditadas por esses novos protagonistas. Certamente. Falemos da questão russa. Há continuamente pressões a vários níveis. As relações não têm sido fáceis da União Europeia com a Rússia, por um lado, mas também da NATO com a Rússia. Os Estados Unidos, a Rússia, enfim. Os Estados Unidos tentam ser intermediários nestas negociações. Ainda esta semana assistimos ao decorrer de algumas negociações em termos da NATO, mas na mesma altura a Rússia anunciava um reforço do contingente junto de duas antigas repúblicas soviéticas, a Geórgia e a Ucrânia. Um reforço de 10 mil soldados russos, onde o Ministério da Defesa russo divulgou
o início das manobras com fogo real, quer no Exército, quer nas forças navais estacionadas, quer no Mar Negro ou no Mar Cáspio. Enfim, segundo a informação oficial russa, tratam-se de preparações e exercícios militares. No entanto, sabe-se que os 100.000 soldados que já estão nas fronteiras destas duas repúblicas de que falámos vão ser reforçados com este contingente de 10.000 soldados, o que nos preocupa a nós europeus. E isso tem sido manifestado. Tem sido, além disso também não podemos, tem sido manifestado nas relações diplomáticas, nos encontros diplomáticos. Certamente, alguns nem sempre nem sabemos, não é? Nem bem sucedidos, outros nem sabemos, não é? Mas o que é certo é que a Rússia mantém aquela sua posição quase intransigente e, além disso, também estes dois países que nós falamos, a Ucrânia e a Geórgia, já pediram há muito tempo a sua integração na NATO e têm tido a oposição, sempre a oposição, exatamente, da própria Rússia. E eles agora estão a reclamar cada vez mais por esta situação e esta pressão, cada vez mais a sua integração, porque deixaria de ser um problema só deles, para passar a ser um problema da NATO e dos seus membros, mas não parece que seja ainda para tão breve. E esta tomada de posição de Putin e da Rússia é também para consumo interno, digamos assim? É uma demonstração de força interna, sim. Fazer face até críticas que possam surgir por outras questões ligadas, nomeadamente, à inflação na Rússia, sim, ao preço de alguns bens. Um certo movimento que tem existido de reformados e assalariados para aumento das pensões de reforma e dos seus salários. A Rússia Putin anunciou muito recentemente o aumento das reformas, o equivalente a 16 euros, não é muito, uma reforma na Rússia, em termos médios, são 188 euros na nossa moeda, mas a inflação é muito elevada. Os últimos dados de 2021 indicam para valores entre 8,4% a 8,6%. São valores elevados, o que levou em 2021 à Rússia a alterar a cotação da sua moeda, do seu rublo, durante o ano de 2021 por 7 vezes, o que é significativo das flutuações que os preços têm tido naquele país e do impacto que têm no consumidor. Além disso, persiste a questão do gás. O gás natural. O gás natural, fornecido pela estatal Gazprom, continua em níveis de fornecimento para a Europa muito baixos. Dizem os analistas, cerca de 1/3 dos valores normais, portanto 33% dos valores normais. E, além disso, os depósitos de gás, portanto os estoques, os remanescentes em território europeu, estão com os níveis de estoque muito baixos. O que preocupa seriamente a Europa. Para os Estados da União Europeia. Principalmente nesta altura de inverno. A União Europeia anunciou a intenção de rever as regras do PEC, o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Sim, isto é depois de uma consulta que fechou agora no dia 31 de dezembro, onde recebeu propostas e sugestões exatamente para essa reformulação do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Aliás, isso vem no sentido da suspensão do pacto quando foi a crise pandémica, o início da crise pandémica. Já se falava na possibilidade de rever. Já se ia falando, exatamente porque a dívida pública de alguns Estados, como nós sabemos, é elevada, incluindo a nossa, não é? Sim. Mas foi reforçada por esta situação da pandemia e, além disso, fez parte do anúncio do programa francês para a presidência rotativa. Emmanuel Macron fez questão de dizer que esse era um dos objetivos da França. Portanto, espera-se grande evolução neste semestre. E há uma aliança com a Itália, nesse sentido? Importante para já, porque define novamente a tal estratégia franco-italiana e, além disso, também não é desprezível o facto da França e da Itália, juntamente connosco, com a Grécia e com a Espanha, terem níveis de dívida pública elevados. Mas o que é certo é que estes objetivos vão ser certamente revistos, aumentando o nível da dívida pública permitido. Sim. E já se indica mais ou menos, digamos, passar dos 60% atuais para 100%. Enfim, é apenas uma indicação e uma indicação que resultou destes contactos franco
italianos. É apenas um ponto. Um dos pontos que a França vinca muito é diferenciar o nível de dívida pública em relação ao PIB por cada um dos Estados-membros, atendendo às suas situações reais, o que é importante, não é? Portanto, países com graus de desenvolvimento mais baixos, como é o caso nosso, dos países do Sul, terem valores mais flexíveis. Isto não quer dizer que haja uma abertura total do orçamento e que não haja regras que têm que se manter. Exatamente. E como é que reagem países como uma Alemanha, enfim, os países do norte da Europa, sempre muito rígidos nestas questões? Talvez seja esta, para já pela tal alteração de composição do Conselho, mas seja esta a altura ideal para introduzir algumas alterações. E isto porquê? Porque os Países Baixos, depois de 10 meses, estão a iniciar agora o governo, mas com um programa muito ambicioso e com elevados investimentos, o que os vai fazer também rever as regras de austeridade que eles imponham aos outros, porque querem impulsionar rapidamente a transição ecológica e digital e, portanto, eles próprios vão ter que investir muito. Além disso, temos, como sempre, a Alemanha, um falcão fiscal sempre muito atento, mas que também na sua política de coligação com os verdes irá fazer grandes investimentos e portanto, também é um pouco mais permissivo nesta área. É aproveitar, digamos, esta flexibilidade para rever os tais... também as regras, aproveitar o contributo francês e italiano e a própria Comissão. Este semestre terá que ser este semestre, porque depois com a presidência checa vai ser um pouco mais difícil, dar corpo a esta proposta e, enfim, fazer um texto da alteração para ser aprovado pelas instituições europeias. Estamos já a comemorar o Ano Europeu da Juventude, já aqui tínhamos referido que 2022 é um ano voltado para os jovens. Já houve algum desenvolvimento, alguma iniciativa neste âmbito? A primeira iniciativa divulgada é a recomendação do Conselho sobre o voluntariado jovem. Implementar o voluntariado como uma forma de aprendizagem não formal, enriquecimento dos jovens, aquisição de competências e de aptidões que se conhecem e com duas vertentes importantes. Reforçar a inclusão de jovens e superar os seus desafios em termos sociais. Muitas vezes são jovens com menos oportunidades, com algumas dificuldades e que beneficiarão muito deste programa. Os jovens em 2019 tinham participado, porque depois o programa teve suspenso, como sabemos, tinham participado, 34% dos jovens europeus tinham participado num programa de voluntariado, mas muito um programa de fronteira seguinte. E pretende-se que agora seja mais transeuropeu, transnacional. O aumento entre 2011 e 2019, que são os últimos anos, foi de 10% dos jovens nesta área, não é muito. E a recomendação agora do Conselho, nesta recomendação aos Estados-membros, é que divulguem os direitos do voluntariado e dos jovens voluntários, divulguem os benefícios, divulguem os apoios. Para haver uma maior participação. Portanto, e normalmente também proponham neste projeto voluntariado de qualidade, que a União Europeia chama voluntariado de qualidade, e áreas diferenciadas, ao que tem acontecido até agora. E propõe-se como áreas novas formação digital, virem da formação digital e a cooperação intergeracional. Portanto, novos e menos novos. Há uma consulta pública a decorrer para a qual vai chamar a atenção e que tem a ver com o consumo. Sim, com os consumidores. Portanto, é o direito à reparação dos bens. Que última uma coisa que nós conhecemos muito bem, não é? Nós, os mais experientes, conhecemos muito bem, mas que a nova geração não conhece, e que é normalmente consumir e descartar. Estragou, vai fora. Vai fora, até porque os custos de substituição normalmente... Muitas vezes são elevados, não vale a pena. Não vale a pena. E o resultado é exatamente cada vez criarmos mais lixo. E não é o que se pretende com as alterações climáticas. A iniciativa pretende mobilizar não só consumidores, mas todos os meios transversais e incentivar os produtores a conceberem e fabricarem produtos que sejam facilmente reparáveis,
quer durante o período de garantia, quer pós-garantia, e a custos acessíveis, que é para evitar exatamente a acumulação de lixo. E permitir, de facto, dar forma a uma tão falada economia circular, não é? Portanto, sustentável. E que tem que se pôr em prática através da reutilização ou da substituição, que às vezes são pequenas peças que fazem toda a diferença e cujo produto continua em bom funcionamento e prolonga a sua duração. E é isso que se pretende. A consulta está aberta até o dia 5 de abril a todos. Portanto, consumidores privados, entidades públicas, universidades, organizações não governamentais, certo? Completamente aberto, ir a consultas públicas e depois seriar, porque esta consulta é desta semana, dia 11, e está aberta por datas, e seriar até... É o mais fácil. É mais fácil, Falemos de poupança e investimento das famílias. Foram conhecidos alguns dados do Eurostat. Esta semana, portanto, a taxa de poupança das famílias na União Europeia baixou no terceiro trimestre de 2021, que são os últimos dados, para o valor de 15%, portanto, baixou em relação ao primeiro trimestre de 2020, portanto, o início do nosso confinamento. A taxa apurada, no entanto, é acima dos valores médios, desde que existe esta série de dados. Os valores médios situam-se entre 12% e 14%, portanto os 15% ainda está ligeiramente acima. De realçar que o investimento das famílias aumentou, e aumentou não em consumo direto de bens perecíveis, mas em capital fixo, ou seja, investimentos duradouros, realçando, de facto, o imobiliário. Sim. Portanto, quer dizer que estas poupanças foram, em grande parte, bem canalizadas. Vamos terminar com uma frase de David Sassoli, que faleceu recentemente. Portanto, David Sassoli, que regressou à Europa, depois de ter estado doente, regressou em dezembro para estar presente no Conselho Europeu, e esta frase é do seu último discurso, exatamente em dezembro de 2021. A Europa precisa sobretudo, de um novo projeto de esperança. Um projeto onde todos se revejam. Um projeto que encarne os valores da nossa União. Um projeto que se impunha aos olhos de todos os europeus e que seja o nosso ponto de encontro. David Sassoli. David Sassoli era um europeísta convicto, não era, doutora Ana Rita Barros? Convicto jornalista. Foi jornalista, sim. Natural de Florença, na Itália, com uma formação em ciência política, um europeísta profundo que mereceu os reparos positivos de todos os seus colaboradores, eurodeputados e responsáveis de várias instituições europeias. Todos lamentaram a sua morte precoce. Fica essa frase como referência. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa. Muito obrigada, Ana Marta. Obrigada.